Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos dar início a mais um culto e agradecer a Deus pelo privilégio. O Salmo 122 é uma expressão, o verso 1 é uma expressão da alegria do salmista quando ele ia para a casa do Senhor. O Salmo 120 ao 134 são cânticos conhecidos como cânticos de romagem, onde os israelitas, eles entoavam esses cantos quando subiam para Jerusalém para celebrar as festas regulares que eles participavam, a festa das cabanas, a Páscoa e por aí por diante. E eles subiam para adorar a Deus, cantando e alegrando o coração. E é nesse sentido que nós estamos aqui, para adorar a Deus com alegria, entendendo o que Ele representa em nossas vidas. Por isso nós vamos ficar de pé, vamos orar neste momento, para agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, adoramos o teu santo nome, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, para te adorar, para buscar a tua face, para ouvir a tua voz. Nós pedimos a Deus que o Senhor venha falar conosco, falar aquilo que nós precisamos ouvir. Trabalha, Senhor Deus, na nossa mente, trabalha no nosso coração, para que nós possamos mudar as nossas percepções, para que nós possamos pautar a nossa conduta de acordo com a tua vontade. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Desperta aqueles, ó Deus, que não tem se alegrado, não tem buscado estar na tua casa, em comunhão com o teu corpo, que o Senhor possa tocar, ó Deus, nos seus corações, fazendo, ó Deus, despertar, e nós estarmos todos juntos celebrando a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia. Abençoa tudo que for feito aqui, que seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queria convidar a equipe de louvor para nós louvarmos esse Deus que é tão maravilhoso. Amém? Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem te fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer em Cristo acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas irão, investidas do vil
está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem te fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer em Cristo acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas irão e vestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas irão e vestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Agradecemos a oportunidade. Amém. Como não nos alegrarmos diante de um Deus tão maravilhoso? Como não adorar um Deus que provém a nossa salvação? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Deus é maravilhoso. E o tema que será trazido agora há pouco, daqui a pouco pelo pastor Rafael, é justamente sobre a perfeita obra de Cristo. A perfeita obra de Cristo. Cristo é maravilhoso. E essa semana, quando o pastor me passou esse tema, eu fiz uma pergunta bem básica para mim mesmo. Por que a obra de Cristo é perfeita? E fui buscar no dicionário a definição de perfeição. E eu trouxe aqui essa definição que está no dicio.com.br. É o mais comumente usado. Quando a gente vai pesquisar lá, é um dos primeiros que aparecem. E eu trouxe aqui a definição do que é perfeição, do que é ser perfeito. Olha só o que diz o dicionário. Excelência, de alto e elevado teor, supremo, sem defeitos ou falhas, o mais elevado grau de exatidão, justeza, alto nível de virtude, correção moral, magnificência de caráter, algo ou alguém que não erra. E repete de novo, sem defeitos. Aí entre colchetes,
tem um significado religioso também lá no dicionário. O significado religioso para perfeição, segundo o dicionário, diz assim: estado ou condição da pessoa que não peca. Tem alguém perfeito aqui hoje? Perfeito, somente Cristo. Facinho de entender o tema de hoje, né? Mas a perfeição de Cristo diz respeito à sua divindade. E para não entrar no tema que o pastor vai trazer agora, eu quero só compartilhar com os irmãos alguns aspectos da divindade de Cristo. Para isso, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, no capítulo 1. O prólogo, a introdução que João faz nesse capítulo, que faz desse Evangelho, ele destaca alguns temas que ele desenvolve ao longo dos capítulos posteriores, e dentre esses temas, o principal e o objetivo desse livro é testificar a divindade de Jesus Cristo. Ele escrevendo ali para judeus e para gregos, ele usa uma linguagem que é totalmente conectado com a realidade daquele povo daquela época e nossa também. E ele procura destacar justamente a divindade de Cristo. Eu vou ler só alguns versículos. O prólogo tem 18 versículos e o tempo, a gente sabe que não dá para isso tudo. Eu quero ler só os 5 primeiros versículos e destacar aqui a divindade de Cristo, esse que faz a obra perfeita. Diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Só até aqui. O apóstolo João, já no início do prólogo, ele faz um link, como o pastor Marco André gosta de falar, ele faz um link com o primeiro capítulo e o versículo 1 de Gênesis. É de consenso entre os teólogos que esse início se refere, é direcionado para o mesmo texto do capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, onde está escrito lá: no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui João, ele inicia o seu evangelho justamente dizendo que no princípio era a palavra. Ele identifica a palavra com Cristo e diz que no princípio, ou seja, na criação de todas as coisas, na formação do universo, a palavra já era. Não está escrito aqui, no princípio foi a palavra. No princípio era a palavra. O que isso significa? Que no princípio a palavra já existia. Aqui João começa falando já da preexistência de Cristo. Aqui João já começa falando que Cristo, o Verbo, a palavra, ele é eterno. Ele estava no princípio, ele já era no princípio, ele já existia no princípio. Esse termo palavra no grego, no original, é logos. Logos traduzido em algumas versões, nós vamos ver que é verbo. Aqui, essa versão que é comumente usada aqui, na Igreja O Caminho, a King James 1611, usa a palavra para designar o próprio Cristo. Mas João, divinamente inspirado, ele usa esse termo logos, porque tanto judeu quanto grego, eles
tinham uma ideia do que era logos. Os gregos, além de logos ser a palavra falada, também era a palavra não proferida, era a palavra pensada, que eles entendiam como razão. Então, logos, para os gregos, diante das suas filosofias, eles entendiam como algo parecido com a razão, com a sabedoria. E João sabiamente usa esse mesmo termo, logos, para indicar que quem é a verdadeira sabedoria era o próprio Cristo, sempre apontando para a divindade de Cristo, para a perfeição da divindade de Cristo. E os judeus também, eles tinham familiaridade com esse termo, palavra, logos. Se nós olharmos o Antigo Testamento, sempre tem uma referência do próprio Deus, sendo Ele a palavra, o verbo, principalmente em Salmos. Então ele usa esse termo para Jesus como logos, como a palavra, como verbo, para justamente captar o entendimento daquelas pessoas que ele queria atingir, seu público, gregos e judeus, gentios e judeus, principalmente os judeus que não viviam em Jerusalém, que sofriam influência da cultura grega. Então, ele já começa fazendo essa identidade, mostrando que Cristo, ele é preexistente, ele é eterno, e ele é a sabedoria, ele é a razão de todas as coisas. E ele continua desenvolvendo essa ideia, essa verdade da deidade de Cristo, e ele agora faz uma conexão com Cristo e o próprio Deus. Essa palavra, e a palavra estava com Deus. Ele mostra duas pessoas distintas, no entanto, o Deus Pai e o Deus Filho, no entanto, com a mesma essência, com a mesma conexão, intimamente relacionados. No princípio, na formação de todas as coisas, ele era a palavra e a palavra estava com Deus. Deus Pai, Deus Filho, operando juntos na criação do universo de todas as coisas. E a palavra era Deus. Percebem a escalada que João faz? Ele mostrando e testificando a deidade de Cristo. A palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Cristo, Deus Pai e Deus Filho, a mesma pessoa, ainda que o mesmo Deus, ainda que pessoas distintas, mas com a mesma essência, com a mesma natureza, com a mesma deidade. É assim que João começa a apresentar a perfeita divindade de Cristo, esse que faz a obra perfeita. E eu vou caminhar mais um pouco para não tomar muito tempo aqui. No verso 2, a gente percebe que ele reforça essa ideia. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O Verbo, a palavra, Cristo, o Logos. Ele reforça, e parece um exagero, já no verso 2, tão cedo ele reforçar. Mas é o objetivo da carta, do Evangelho. É o objetivo mostrar a divindade de Cristo. E ele deixa bem claro isso. Ele estava no princípio com Deus. E é importante, às vezes parece, como eu comentei aqui, exagero. Mas ainda hoje pessoas não reconhecem Cristo como Deus. Quantas pessoas dizem que Cristo é apenas um profeta? Dizem que Cristo é apenas um espírito evoluído? Ou dizem que é o cara lá de cima? Já ouviram isso? Ou até mesmo diz que Cristo não é ninguém. Mas para aquele que crê
aquele que Deus destapou os olhos, aquele que Deus chamou, Ele é o Salvador, Ele é o Deus, Ele é o nosso Salvador, o nosso sustentador, o nosso provedor. E João, sabiamente, falando da divindade de Cristo, ele novamente no verso 2, ele reforça que no princípio ele estava com Deus, sendo um com Deus. E no verso 3, ele aprofunda mais na verdade da deidade de Cristo, na perfeita deidade de Cristo, na perfeita divindade de Cristo. No verso 3 ele diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui ele fala da centralidade e do poder de Cristo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, e todas as coisas foram feitas por Ele. Ele não era só um agente, um companheiro de Deus Pai no momento da criação, mas Ele era um agente. Foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. Uma das traduções de logo é verbo, e verbo indica o quê? Indicação. Ele estava agindo como Deus, ele era o agente da criação. E é bem colocado aqui, como a palavra, lá quando nós lemos o relato da criação, Deus fala e as coisas são criadas. Através da palavra de Deus, as coisas foram trazidas à existência, pelo poder daquele que é a palavra. E quem é a palavra? É o próprio Cristo, a divindade de Cristo. João vai aprofundando e vai reforçando de que o Cristo era o próprio Deus, desde a eternidade, desde a criação de todas as coisas, e todas as coisas são centradas nele. Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, fala justamente sobre isso. Eu ia até falar aqui, pastor, mas fica muito extenso. Mas Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, fala justamente sobre a centralidade de Cristo em todas as coisas. A mesma coisa que João está falando aqui. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aqui já derruba tantas teorias, a teoria da evolução, o Big Bang, porque sem Ele, sem o Verbo, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. O mundo não foi criado por um acaso, não foi uma explosão cósmica, não foi fruto do acaso. O mundo não pode dar luz a ele mesmo. E aqui, Cristo, como agente, como um operante da salvação, da criação de todas as coisas, fica muito claro aqui a sua divindade e a centralidade dele. Nós, caminhando um pouquinho mais, lá no verso 4, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós vimos aqui, até esse momento, João falando a respeito do poder de Cristo na criação, a sua eternidade, a sua comunhão íntima com o Deus Pai, operando juntos, sendo agente da criação. E aqui ele vai para um nível mais profundo ainda da divindade de Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Cristo não é somente o autor da criação, da vida física, da vida material, da vida criacional, se assim podemos dizer, mas Ele é o autor da vida eterna. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Além de criar todas as coisas, Ele ainda
trazendo a vida a tudo que existe, ele ainda nos resgata da morte eterna. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O homem que vive em trevas, ele está vivo ou ele está morto? Está morto. O homem que vive em trevas, afastado de Deus, ele está condenado de morte, morte eterna. E esse versículo deixa muito claro que a vida era a luz dos homens. Quem tem a luz de Deus tem vida, e vida eterna. Percebe como João vai aprofundando cada vez mais a respeito da divindade, do poder, da centralidade, do que Cristo representa para a gente? No verso 5, diz assim: e a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Aqui está falando da invencibilidade de Cristo. Essa versão, ela diz, e as trevas não o compreenderam, não é no sentido de entendimento, é no sentido de abarcar, é no sentido de conter. As trevas não podem conter a luz, as trevas não podem impedir a luz. E quem é a luz? Quem é o autor da vida? E a luz está em quem? A versão Almeida Revista e Atualizada, esse mesmo versículo, ele diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A NVI diz que as trevas não o derrotaram. E nessa versão, como eu li, as trevas não o compreenderam, justamente no sentido de abarcar, de deter. Aonde Cristo chega, as trevas têm que se dissipar. Aonde Cristo entra, as trevas têm que sair. Aquele que vive nas trevas, quando conhece a Cristo, que começa a andar com Cristo, as trevas têm que sair. Ele não continua do mesmo jeito. Eis que tudo se fez novo, e somos nova criatura. Não pela minha capacidade, mas por aquilo que Deus opera em mim, através do Espírito Santo de Deus. E como sempre a gente gosta de falar isso não nos exime da responsabilidade. Mas o fato é que, nesses 5 versículos, nós podemos contemplar a divindade daquele que opera a obra perfeita. Só para a gente fechar aqui, eu peço que os irmãos pulem lá para o versículo 14, que eu creio que desse prólogo é o versículo mais magnífico. Verso 14 diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Já pararam para imaginar o que significa esse versículo? A palavra se fez carne. Esse Deus eterno, imortal, esse Deus que é doador de vida eterna, esse Deus que é infinito, ele se torna finito. Esse Deus que é eterno, ele entra no espaço de tempo. Esse Deus que é sobrenatural, ele se faz natural. Esse Deus que é imortal, ele se entrega para morrer e morte de cruz, por amor a cada um de nós. É fantástico nós vermos como esse Deus é tão maravilhoso, é tão amoroso. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou é tabernaculou. É uma alusão, uma referência à tenda da congregação, onde Deus se manifestava
a Moisés e ali passava as deliberações, eles conversavam, e ele se faz presente, e ele se fez presente ali, encarnado. Ele abre mão da sua glória e habitou entre nós. E hoje ele está presente aqui, através do seu Santo Espírito, do Espírito Santo de Deus. Ele é o selo daquele que crê. Que nós possamos contemplar a divindade, que nós possamos sempre lembrar da grandiosidade desse Deus que tem uma obra perfeita. O mundo tem tentado tirar Deus de todas as coisas, seja com teoria da evolução, seja com Big Bang. O homem tem tentado apagar Deus de todas as coisas, mas nós precisamos sempre lembrar a esse Deus que nós servimos, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, resgatador das nossas vidas, um Deus invencível, que aonde Ele chega, as trevas se dissipam. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós devemos buscar a cada dia, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a equipe de louvor, vamos glorificar esse Deus, amém? Amém, irmãos, graça e paz. Vamos louvar o Senhor com o hino. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, para sempre. Amém. Agradecemos a oportunidade. Amém. Vamos orar pelo nosso preletor dessa noite, que nós possamos estar atentos à palavra e que o Espírito possa falar conosco. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, estamos aqui diante da Tua igreja, diante da Tua presença, para mais uma vez ouvir a Tua palavra. Que essa mesma palavra, Senhor, que inspirou homens a falar as Tuas verdades, possa vir a nos inspirar, a nos moldar, a nos transformar. Que o Teu Espírito que estava nesses homens escrevendo a Tua palavra esteja em nossos corações, nos capacitando a entender, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso íntimo, o nosso coração, para que tudo que for dito aqui seja entendido e que possa vir a dar frutos. Que o Senhor possa, meu Pai, utilizar a instrumentalidade do pastor Rafael, através da sua boca, para falar aquilo que o Teu Espírito Santo nos orienta, para que nós, Senhor, como os Teus servos, possamos andar debaixo dos Teus estatutos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um domingo para a glória do nosso Deus, juntos aqui, com o único intuito de adorar o nosso Deus, louvar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso, que é digno de toda honra e de toda glória. Obrigado, pastor. E gostaria de agradecer a vida de cada um dos irmãos que estão presentes conosco, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Gostaria de agradecer a todos os irmãos também que estão nos acompanhando pelo Instagram. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Poderia dizer que nós já estamos alimentados com a palavra, O nosso irmão Franklin trouxe aqui uma exposição bíblica, contextualizada e profunda da perfeita obra de Cristo. E quero eu, se Deus assim permitir, poder acrescentar alguma coisa a mais, porque aqui foi muito bem exposto a perfeita obra de Cristo, fundamentado no perfeito, que é o nosso Cristo, E eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que ouviram essa mensagem e que vamos continuar a ouvir nessa noite. Irmãos, como é sabido de todos, estamos dando continuidade às pregações que estamos vindo fazendo, Não só eu, como os demais pastores, cada um em um livro. Estamos na carta, eu estou trazendo a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses.
E hoje daremos continuidade às pregações assim ministradas. Então peço que sem demora os irmãos abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. E hoje nós leremos os versículos 13 ao 17. Amém? Capítulo 1, versos 13 ao 17. A versão que eu utilizo aqui é a versão King James 1611, né? É uma versão mais tradicional. O irmão Frank acabou de falar aqui dela, né? E independente da versão que você estiver utilizando na sua casa, você vai conseguir acompanhar tranquilamente. Amém? Capítulo 1, versos 13 ao 17. Obrigado, Paulo. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Diz assim na minha versão: Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue e o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Amém, irmãos? Aqui o que o irmão Frank falou não é mera coincidência. É justamente o que vamos falar nesta noite. Como eu disse, foi trago de uma maneira profunda, bíblica, e eu quero aqui acrescentar algumas coisas. Sou grato por essa oportunidade. Irmãos, temos falado a respeito dessa carta. Carta essa que foi escrita pelo apóstolo Paulo em prisão, como já sabemos. E quando ele recebe as informações dessa igreja por um dos discípulos, por um dos ensinados dele, que é Epáfras, ele tem a responsabilidade como apóstolo, como um dos fundamentos da igreja, como um daqueles que foi enviado para fundamentar, para fundar igrejas, e este, não diferente, o apóstolo dos gentios, teve essa responsabilidade de enviar essa carta. E já vimos aqui que essa igreja é uma igreja bastante conhecida na Ásia Menor, e não só conhecida pela sua fé, sua fidelidade, como Epáfras assim citou a Paulo, mas também conhecido pelos seus erros teológicos. Nós já falamos aqui que a heresia que tinha em Colossos era conhecida como única, era a heresia de Colossos mesmo. Era uma mistura, um sincretismo religioso, onde se juntava legalismo, se juntava helenização grega, se juntava o paganismo religioso de outras nações, se juntavam o gnosticismo, que era aquela vertente que se dizia espiritual dentro do cristianismo, da mesma forma que o legalismo, que é a vertente que se dizia piedosa dentro do cristianismo. E Paulo tem trago que nenhuma dessas vertentes são reais, porque a realidade é Cristo, e esse Cristo é suficiente em si mesmo. Nós vimos no início da sua carta que ele faz aquela famosa saudação que nós já conhecemos bem, né? E no último estudo, se eu não me engano, nós falamos sobre o poder da oração, foi isso? Falamos que Paulo, este apóstolo que era íntimo com Cristo, ele não negava o poder da oração. Veja, ele aprendeu do próprio Cristo pessoalmente, mas ele sabia que a oração é uma prática cristã,
é uma prática de responsabilidade, principalmente com o intuito de conhecer a quem servimos e conhecer a vontade daquele que servimos. E não diferente, o contexto continua. Nós terminamos no versículo 12, ele dizendo: dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Verdade? É isso que está escrito aí? Dando graças a quem? A Deus Pai, que nos deu, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. E ele continua, o versículo 13 é uma continuação, ele diz assim: ele nos livrou do poder das trevas. Quem é ele? Ele é Deus Pai. E essa continuação, irmãos, nada mais é do que Paulo agora colocando em prática a teologia, Ele está agora sistematizando a teologia, sistematizando a doutrina de Cristo Jesus. E interessante que nesses versos 13 e 14, verso 15 ao 17, essa sistematização vai falar de dois pontos importantíssimos na teologia cristã. O irmão Franklin trouxe agora há pouco sobre a divindade de Cristo, e realmente é um dos tópicos desse texto. Do versículo 15 ao 17 fala da criação. E não somente a criação no sentido físico, mas da criação anterior, de uma criação antes do princípio. E nisto se contém o nosso Cristo, que é o próprio Deus. Mas no início, no versículo 13 ao 14, ele vai falar da redenção, da obra redentora de Cristo. E Paulo não começa com esses dois temas por acaso. Porque, como eu disse, a heresia que estava nessa igreja é uma heresia famosa, uma heresia perigosa. E essa heresia, ela era comumente, em uma grande maioria, gnóstica, em uma grande maioria helenista, grega, pagã, com princípios da filosofia e da sociologia grega, com sofismas religiosos. E quando Paulo começa com este texto, ele já começa atacando de frente essas teologias. Nós já falamos sobre isso aqui, mas não é errado a gente falar que o princípio do gnosticismo é dizer que toda matéria é má, que a matéria por si só é ruim. E, consequentemente, Cristo, a criação e a obra redentora de Cristo não poderia ter sido feita. Porque Cristo, sendo matéria, não pode ser Deus. Ou ele, sendo Deus, não pode vir em matéria. Cristo, sendo Deus, não poderia fazer o mundo, porque o mundo é matéria. Ou ele, fazendo o mundo, não pode ser Deus. Eles queriam colocar um dualismo entre a matéria e o espírito. E é justamente doutrinas essenciais como a da redenção e a da criação que está atacando o gnosticismo. Da criação porque o mundo foi feito nele, em Cristo Jesus. E ele se fez carne. A palavra se fez carne. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, o irmão acabou de ler aqui. Segundo, a redenção. Porque não haveria redenção sem morte de cruz. E não há como morrer sem ter um corpo físico, material. Logo, se Cristo morreu fisicamente, ele não é Deus para os gnósticos. O que aconteceu ali foi uma junção mística, que naquele momento foi dado poder naquela carne para subjugar a carne e o espírito prevalecer. É algo mirabolante. Eu não vou adentrar aqui na teologia gnóstica. Mas o interessante é entender o porquê que Paulo está falando isso aqui. E é justamente neste contexto. Esses homens, como diz William Barclay, paladinos da mentira, estavam aqui atacando veementemente o cristianismo. E como o irmão Franklin disse, eu vou repetir aqui. Em Colossos aconteceu e nos nossos dias acontece. É importante, irmãos, nós reconhecermos e conhecer quem é Cristo Jesus. Quem é Jesus Cristo? Muitas das vezes nós falamos, Jesus é aquele que nasceu em Belém.
mas teve que sair fugido para o Egito, e aí voltou para Nazaré. É aquele que foi, enviado pelo Pai, que viveu uma vida curta, mas viveu uma vida em prol do seu plano perfeito, simples assim. Mas nós conhecemos Cristo muito superficialmente. Somente nessa obra que nós vemos, assistimos em filme, ouvimos historinhas e quadrinhos, mas não sabemos defender Cristo verdadeiramente, como o irmão Franco falou aqui. Hoje, nos nossos dias, muitas pessoas não cogitam negar a importância de Cristo. Veja, da mesma forma que os gnósticos e os judaizantes, os legalistas, não negavam a importância de Cristo, muitos hoje não negam, mas eles negam a preeminência, a importância de Cristo, ou a suficiência de Cristo. Este é o problema. O problema do gnóstico não é dizer que Cristo não era importante, porque eles diziam que Cristo é importante. O problema do legalista não era dizer que Cristo não era importante, porque eles diziam que Cristo é importante. O problema é que diziam que Cristo não era suficiente. E este é o ponto. Hoje acontece a mesma coisa. O irmão trouxe aqui, no islamismo, os muçulmanos dizem que Cristo foi um profeta. No espiritismo diz que é um espírito iluminado. Os romanistas dizem que é um dos intercessores. Quantas pessoas hoje dizem que conhecem a Cristo, mas nunca o conheceram verdadeiramente? Quem é Jesus? E é este a quem Paulo está trazendo aqui. Porque Colosso agora está sendo bombardeado por heresias mentirosas. E Paulo sabe a importância de voltar às raízes, de conhecer quem Jesus é, para que essas pessoas possam se fundamentar na verdadeira essência de Cristo, e não em mentiras, e não em conhecimentos esotéricos, místicos. Jesus não é um espírito iluminado que leva a Deus somente, não. Jesus veio em corpo. Nós vamos ver que nessa mesma carta, ele diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E é por conta dessa heresia. E a pergunta é então, quem é Cristo? Qual é a suficiência, qual é a perfeição da obra de Cristo? E ele inicia no versículo 13 dizendo, ele nos livrou do poder das trevas. Quem é ele aí? Nós estamos falando aqui, versículo 13 inicia falando de Deus, tá? Deus nos livrou do poder das trevas. Aqui nós precisamos destacar algumas coisas. Com Deus nos livrou do poder das trevas. Primeiro ponto. É claro, e é fatídico aqui, que as trevas existem. O poder das trevas é real. Muitas pessoas brincam e acham que é somente um cabresto que a igreja quer colocar nas pessoas para trazer por medo, por pregação de medo sobre as trevas, sobre o inferno, sobre a perdição, sobre a morte eterna. Mas Paulo aqui mais uma vez está afirmando, as trevas existem. Interessante, irmãos, que se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, eu tenho certeza que os irmãos, como leitores da Bíblia que são, vão me falar, mas muitos não iriam falar. Se eu te perguntar, quem vive nas trevas hoje? Quem vive? É uma pergunta sincera, irmãos. Se as trevas existem, quem vive nas trevas hoje? Os irmãos poderiam falar, aqueles que vivem em imoralidade, aqueles que vivem no mundo. Mas veja bem, quem vive nas trevas não é somente aqueles que mostram exteriormente que vivem nas trevas. Irmãos, no reino de Deus não existe terceira opção, só existem duas. Ou você crê em Cristo e vive em prol do reino de Deus, ou você vive nas trevas. Porque, aparentemente, aos nossos olhos, quem está nas trevas é aquele que está perdido, quem está mergulhado visivelmente em um lamaçal. Mas muitas pessoas que aparentam ser bons de coração, bons homens, boas mulheres, com boas obras, com bons testemunhos, com honestidade,
íntegro, ilibado de moral, estão nas trevas. Por quê? Porque não reconheceram a Cristo como Salvador. Todos aqueles que não reconhecem que são pecadores, que são falíveis, que são pó e que necessitam de um Salvador, estão nas trevas. Logo, as trevas são reais. E hoje, sem dúvida de errar, uma grande maioria de pessoas estão em trevas. Irmãos, as trevas existem, e existem sim um príncipe dessas trevas, que é Satanás. O príncipe da potestade do ar, o espírito daquele que atua nos filhos da desobediência. Satanás, adversário, o leão que ruge, querendo, buscando oportunidade para nos tragar. Mas veja, ele não é o agente, o autor do pecado. O pecado nasce no coração do homem. As trevas estão aqui, em todo aquele que não reconhece a necessidade de um Salvador. Satanás realmente sim, é um agente de justiça, de juízo de Deus. Veja bem, nós sabemos que nada foge do controle de Deus, e se existem trevas, essas trevas também estão sob o domínio de Deus, porque Satanás ele é o príncipe da potestade do ar, mas as trevas é somente a expressão da ira de Deus. Logo, a palavra de Deus não volta vazia. Em que sentido? Ela vai ou traz você para a vida eterna, ou te condena à morte eterna. Satanás é aquele que age, agente da morte eterna, realmente. É aquele que tampa a visão, aquele que cega os nossos olhos, que tapa os nossos ouvidos, olhando a ganância do nosso coração, os nossos desejos pecaminosos. Logo, existem trevas, e essas trevas são reais. Este poder das trevas são reais, são poderosos. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 12, ele fala uma parábola com os discípulos, ele diz, olha, existe um valente, e esse valente tem cativo pessoas, porém, entrei na casa do valente, amarrei o valente, tomei vocês da casa do valente. Em que sentido? No sentido de que existem trevas, e essas trevas são poderosas. E para retirar dessas trevas, somente o próprio Deus. E já entramos na segunda opção. Segunda, existem trevas. Segunda, destaque: homem não se liberta das trevas. Nenhum ser humano, por conhecimento, nenhum ser humano por vontade própria, nenhum ser humano por bondade do coração, nenhum ser humano por conhecer racionalmente ou por achar que busca pelas próprias forças, se liberta das trevas. Veja bem, existe um valente. O ser humano ele está morto em pecados e delitos. O ser humano ele está cego, ele não quer a Deus. Logo, se não é Deus quem o transporta das trevas, ele não sai. Se não é Deus que amarra o valente, se não é Deus que tira nós do cativeiro do valente, como diz lá em Atos 26, Paulo dizendo que nós estávamos sob a jurisdição da potestade do ar, de Satanás. Se não é Deus que nos liberta, se não é Deus que nos transforma em justos e dignos e nos deixa lá como filhos da desobediência, nós não vamos sair. Logo existem trevas, logo nós não saímos das trevas pelas nossas próprias mãos. Deus é o único capaz de nos libertar dessas trevas. Veja, o texto diz, ele nos livrou do poder das trevas. Ele nos livrou. É só Deus, irmãos, que tem a capacidade de nos libertar. A libertação vem de Cristo, não do homem. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana, mas também o poder das trevas não sobrepuja o poder de Deus. Satanás, ele sim tem poder, ele é forte, ele é valente, mas ele está debaixo da jurisdição do nosso Deus. Ele tem controle sobre todas as coisas. E quando ele diz, ele nos livrou do poder das trevas, o texto continua dizendo, e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Veja, interessante, irmãos, esse texto, porque ele não somente nos livrou do poder das trevas, que já é uma coisa esplendorosa, maravilhosa,
Ele não só nos abriu os nossos olhos, mas além de nos livrar do poder das trevas, Ele nos transportou. Ele nos levou para o reino do seu amado Filho. Veja bem, irmãos. Ele não nos deixou desamparados. Ele não nos tirou de lá e deixou à margem, lançados ao léu. Ele não nos tirou de lá e falou assim, agora vai. Não. Ele pega você daqui e põe você lá. Deus é perfeito, irmão. Ai de nós se não fosse o próprio Deus, né? Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Russell diz que isso aqui é a operação de resgate. É isso que ele faz. Ele vê uma porção de gente, um mundo de pessoas descendo ladeira abaixo. Quando eu digo descendo, figura de linguagem, descendo ladeira abaixo, sentida ao precipício, e ele fala, isso aqui não vai. Pega e põe. Aquele também não vai. Pega e põe. Não é eu que falo assim, olha, Deus eu quero, e vou correndo até Deus. De jeito nenhum. É Ele que na operação de resgate nos tira do poder das trevas, nos abre os olhos e fala assim, olha lá para onde você está indo. E você fala, meu Deus, e volta para cá. Leva para o reino do seu amado Filho. Então Ele, além de nos tirar da casa do valente, Ele amarra o valente e nos mantém em segurança. Ele nos tira de lá. Ele não nos deixa mais cegos, Ele não nos deixa mais oprimidos. Agora as trevas não têm mais poder sobre nós. Veja, e quando eu digo não tem poder sobre nós, eu digo, as trevas agora não é o nosso fim. Ela não vai nos condenar mais. Ela não vai nos cegar mais no sentido de não vermos a Deus, de não reconhecermos a Deus. Ele não só nos tira do poder das trevas, mas Ele nos remove para o outro lado, para o reino de Deus, para o reino do seu amado Filho. Interessante, irmãos, que isso além de ser feito por Deus, gera em nós transformação. Da mesma maneira que Ele nos tira, do poder das trevas e nos transporta para o reino do seu amado Filho, neste momento essa salvação nos traz uma mudança radical de domínio sobre as nossas vidas. Em que sentido? A partir desse momento o domínio não está mais sobre as trevas. Nós não somos mais guiados pelo príncipe da potestade do ar, pelo espírito que atua nos filhos da desobediência. Agora nós não somos dominados mais pela mentira, pela ganância, pelo erro, por mais que tropecemos, por mais que hora ou outra, volta e meia, pensamos algo. Porque como nós já sabemos aqui, nós ainda não estamos em um corpo glorificado perfeitamente. Mas o domínio perfeito não é mais das trevas sobre nós. Nós estamos agora sob o domínio de Deus, no reino do seu próprio Filho, guiados pelo seu Espírito, selados para o dia da redenção, selados para sermos glorificados como Cristo é. A partir desse momento, esta mudança radical acontece em nossas vidas. Quando Ele nos tira do poder das trevas e nos leva para o reino do seu amado Filho, não somente tira, não somente amarra o valente, não somente nos transporta, mas muda o domínio. A partir desse momento, eu sou dominado por quem? Pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus. Agora eu sou guiado. Eu vivo não por mim, mas por Deus que vive em mim. Já não vivo eu, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Não é isso que Paulo diz? E da mesma forma que muda o domínio, muda a devoção. Não entendi, pastor. Da mesma forma que muda o domínio, muda a devoção, em que sentido? Porque o homem nas trevas, ele quer trevas. O homem só quer trevas. O homem ama as trevas. O homem deseja o pecado. O homem deseja a ganância, a mentira, a soberba. O homem deseja as concupiscências, a imoralidade sexual. O homem deseja, você quer saber se deseja? Olhe o mundo. Veja para onde está se descambando.
Veja as leis, a moralidade, o que tem sido mostrado dia após dia, como tem se revelado a iniquidade. O homem ama, o homem tem devoção pelas trevas. Mas a partir do momento que ele nos tira do poder das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado, ele, além de nos transformar e ter domínio sobre nós, ele muda, ele regenera o nosso coração. Ele nos dá um coração novo. Ele nos dá uma nova vida. Em que sentido? De devoção ao Filho amado de Deus. Porque se não fosse o próprio Deus, eu e você não amaria seu amado Filho. Se não fosse o próprio Deus, eu e você não queríamos a Cristo. Cristo veio, o irmão acabou de ler aqui, e Ele é a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não conseguiram o compreender, as trevas não conseguiram abarcar a sua grandiosidade. Lá na frente, neste mesmo prólogo, vai dizer que muitos não reconheceram essas trevas, essas luzes, e viveram nas trevas. Da mesma forma é o que acontece, irmãos. A devoção do homem é por trevas, se não for o próprio Deus que nos transporta dela. Olha então o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, este Deus a quem estou dando graça, este Deus, lá no versículo 12, a quem nos fez digno de sermos participantes da herança dos santos na luz, Ele nos livrou do poder das trevas, Ele tirou a gente de lá. Ele nos transportou para o reino do seu amado Filho. O poder da redenção. Mas não foi somente isso. Como? Porque é neste reino do seu amado Filho, como diz o versículo 14, é neste reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo sangue. Quem é? Quem que nos redime com sangue? O próprio Cristo. É por isso que nós fomos transportados para lá. Porque é somente Cristo que tem a capacidade de redimir a mim, a você e a todos quantos Deus transportou das trevas. Somente Cristo Jesus, irmãos, tem a capacidade de remir. E aqui Paulo, mais uma vez, está atacando frontalmente a heresia. Por quê? Porque o termo aqui, remissão, significa pagar pecado. Sangue, sacrifício. Olha o que ele diz. Porque em quem temos a redenção pelo sangue. Só tem sangue quem tem carne, irmãos. Só tem sangue quem nasce. Os gnósticos não dizem que Cristo era um espírito e não a carne, ou se fosse carne não era o Filho de Deus? É o que ele está falando. Ele está atacando frontalmente a heresia. Ele diz, olha, quando Deus nos transportou para o reino do seu amado Filho, Ele fez isso porque só existe um que redime os nossos pecados. Com sangue. E este é Jesus. Era o que ele está dizendo aí. Interessante, irmãos, que esse termo redenção é aquela palavra utilizada para libertar um prisioneiro ou um escravo mediante um pagamento, né? Forte, né, irmãos? Mas verdadeiro. Nós éramos escravos, sim, da morte eterna, do pecado, das trevas. E fomos transportados para o reino do seu amado Filho por conta da remissão. Porque Ele nos remiu. Porque somente Ele tem a capacidade de pagar por este pecado. Por pagar o preço, pagar a consequência. Se Cristo é um homem comum, Ele teria morrido pelos seus pecados. Se Cristo fosse espírito somente, não teria como pagar os pecados, porque não teria como remir sangue, com sangue. Logo, Cristo sim, é carne, Cristo sim é Deus, e Ele nos remiu com o seu sangue lavador. Ele é a propiciação perfeita pelos nossos pecados. E Ele disse, né? E quem temos redenção pelo sangue. Agora, irmãos, não pertencemos mais ao império das trevas. Cristo, Ele pagou o preço. Cristo, Ele pagou a conta daquele que nos mantinha cativo.
Ele pagou, Ele é o penhor, sim, das nossas almas. A partir desse momento não pertencemos mais ao império das trevas. Somos agora propriedade exclusiva de Deus. Somos agora povo resgatado por Cristo no Calvário. Agora estamos quites na lei de Deus. Agora estamos quites com a justiça de Deus. Cristo nos fez justos. Veja bem, Deus não é injusto. Ele não levaria para o seu reino pessoas incapazes de ser justas, pessoas corrompidas, pecadoras. Logo, precisava de Cristo vir mesmo, pagar esses pecados, saciar a justiça de Deus em si, por todo aquele que nele crê. Então Ele nos redimiu com sangue, Ele quitou, Ele libertou a todo aquele que nele crê, da maldição, da morte eterna, da escravidão, do pecado. Ele pagou um altíssimo preço pela redenção. Ele não nos comprou com ouro, Ele não nos comprou com prata, mas com o sangue do seu precioso Filho. Aquele a quem concordou de se entregar a si mesmo, voluntariamente, como ovelha muda, como diz Isaías. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Este Cristo é quem foi aquele que se entregou para que fôssemos resgatados, não Satanás. Então veja bem, irmãos, ele não pagou esse alto preço a Satanás. Como assim, pastor? Porque antes vivíamos nas trevas, então como Satanás era que nos mantinha cativo nas trevas, pelas concupiscências do nosso coração, logo Cristo pagou o preço a Satanás, correto? Errado. Ele pagou o preço ao próprio Deus, Ele é Deus. Ele se entregou a si mesmo, por quê? Porque o pecado é uma afronta contra o próprio Deus. Deus não peca, Deus ama a justiça, logo teria que pagar para aquele que é justo, para aquele que é santo, para aquele que é perfeito. Deus não precisou pagar nada a Satanás. Satanás é aquele usurpador, aquele que vai contra tudo que é de Deus, mas ele não tem poder algum sobre Deus, sobre a redenção do próprio Deus, sobre a salvação do próprio Deus. Logo, Cristo se entregou a si mesmo para que a vontade do Pai fosse satisfeita em si. Veja, o plano é perfeito. Existe sim uma autossuficiência em Cristo Jesus, Deus e o Espírito Santo. Eles são perfeitos em si. Ele é justo e justificador. Ele é justo e justificador. E todo aquele que crê em Cristo Jesus é justificado pelo próprio Cristo. Deus nos perdoou por intermédio do seu Filho. Como diz no finalzinho do versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão de pecados. Olha que interessante, irmãos. A redenção consiste em quê? Em que se consiste a redenção? Porque Cristo morreu na cruz. Por quê? Perdão de pecados. Ele nos perdoou, irmãos, além de resgatar do poder das trevas, além de nos transportar para o reino de Cristo, além de não nos deixar só, além de nos conduzir, de nos fazer dignos de ser participantes da luz, Ele nos perdoou pela remissão do seu próprio Filho. Tudo consiste em si mesmo, né? Nós percebemos aqui, até agora a gente não viu participação nenhuma do ser humano. E não vai ver. Porque é a obra perfeita de Deus. Ele perdoou os nossos pecados, irmãos. Por quê? Porque é o pecado que faz a separação entre Deus e os homens. Não tem como Deus perfeito, santo e justo ter relacionamento, aliança, fidelidade com o pecador. Em que sentido? No sentido de uma pessoa que não reconhece, uma pessoa que não ama, que não é fiel a Ele. Sabemos, irmãos, estão cansados de saber, que a fidelidade de Deus ela é incomparável. Ele realmente é fiel e justo. Eu e você não somos capazes de ser fidedignos como Ele é fiel. Porém, esse transportar
das trevas para a luz, esse novo domínio, essa nova compreensão, essa nova devoção, nos capacita a querer estar sempre em relacionamento sincero, em busca de verdade, em amor, pela justificação e pela remissão dos pecados. Logo, quando Ele perdoa os pecados, Ele nos agora traz para si, para um novo relacionamento. Ele agora abre as portas novamente, para que eu e você se relacione intimamente com Ele. Tenha uma aliança de filho e pai, por adoção em Cristo Jesus. William Barclay vai dizer que a igreja é a comunidade dos perdoados. Isso é uma verdade. Irmãos, nenhuma pessoa entra no céu se não estiver perdoada. Só entra no céu quem foi perdoado. Isso é um fato. Só entra no céu quem realmente mudou, quem nasceu de novo, quem foi transformado, quem foi transportado para o reino de luz, quem viu a luz como ela é, quem reconheceu a Cristo como Salvador. Como eu disse, o pecado fez uma separação entre nós e Deus, porque Deus é luz e nele não há treva alguma, como diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 5. Porém, Ele perdoou os nossos pecados, não só os passados, como os presentes e o futuro. Todo aquele a que Ele transportou, Ele perdoou os pecados. O termo aqui, redimiu, é passado já. E Ele redimiu realmente, irmãos. Ele perdoou. E todo aquele que Ele tirou do contexto das trevas, Ele perdoou. O que fez, o que faz, o que fará. Porque como diz João, aquele que diz que não peca, é mentiroso. Mas agora nós não vivemos sob o poder do pecado. Nós tropeçamos. Como diz Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, nós temos que agora viver, continuar pecando? Ele de maneira nenhuma, não. Agora nós temos a fidelidade de buscar a santificação. E este Deus, sabendo disso, perdoou o que fizemos, o que fazemos e o que faremos. Ele perdoou, irmãos. E é por este perdão que nós temos agora comunhão com Ele. A palavra perdão, no termo aqui grego, significa mandar embora. Ou, na mais perfeita tradução, cancelar dívida. A dívida foi paga, cancelada. Na verdade, não foi paga por Cristo, né? Ela para nós foi cancelada. Foi cancelada a dívida. Agora os nossos débitos não podem mais nos escravizar. Os nossos débitos não podem trazer mais a nós peso. A barreira agora entre nós e Deus foi quebrada. O véu foi rasgado. Agora temos acesso. Agora temos intimidade. Agora podemos buscar. Agora podemos louvá-lo. Agora podemos agradecê-lo verdadeiramente, porque fomos feitos justos pela remissão de Cristo Jesus em sangue. O perdão, ele pavimenta um caminho de relacionamento. Isso é um fato, irmãos. Este perdão, ele tem uma consequência. E essa consequência é o quê? Um relacionamento sincero com Deus. Toda pessoa que diz que foi transportada, que foi perdoada, que foi reconciliada com Deus e não se relaciona com Ele, é mentirosa. O perdão, ele abre caminho para um relacionamento sincero com Deus. Por mais que, como eu disse, o ser humano em si, ele não é fiel como Deus é. Mas agora Deus nos capacitou a buscar fidelidade, porque fomos redimidos por Cristo. Um filho, quando ele teima ou quando ele desobedece um pai, ele não deixa de ser filho. Ele vai ter um castigozinho, ele vai ter uma repreensão, mas ele continua sendo filho. E é nisto que nós somos gratos, porque fomos feitos filhos em Cristo Jesus. Logo, quando tropeçamos, nós não deixamos de ser filhos. Quando caímos, não deixamos de ser filhos, por mais que terá consequências, por mais que não é o correto, mas Ele vai nos puxar a orelha, nos colocar de pé e continuar nos guiando no caminho correto. É isso que o perdão nos fez. É uma possibilidade, na realidade uma certeza de um relacionamento e de que você foi adotado como filho, como que você foi transportado realmente das trevas para a luz. Esse perdão, ele alivia o nosso coração.
Ele alivia a nossa alma. Agora, não podemos mais ser condenados pelos nossos erros. Satanás agora, como advogado de acusação, não tem mais texto para nos condenar. Satanás agora não tem mais materialidade para nos levar ao inferno. Por quê? Porque toda a materialidade que ele tinha foi cancelada. Cristo lavou com seu sangue. E isso nos faz leve. E isso nos tira um peso. Mas isso nos traz uma responsabilidade. Da mesma forma que tira o peso da consequência da morte eterna, que tira o peso do domínio das trevas, nos traz uma responsabilidade de sermos filhos por excelência, em obediência e santificação. Esse perdão, ele tem todos esses aspectos, de abrir o caminho para o relacionamento e de trazer responsabilidade de um filho que honra o seu pai, de um relacionamento perfeito. E em quarto lugar, sobre esse perdão, não posso deixar de falar que esse perdão, o que nós recebemos de Deus, é um padrão para que possamos perdoar os nossos irmãos. Porque se Deus, que é justo, perfeito e maravilhoso, olhando para nós, pecadores, ínfimos, caídos, nada, como diz Jeremias, trapos de imundícia, nos perdoou pelo seu Filho, quanto mais a nós, como não vamos perdoar os nossos irmãos? Como vamos dizer não? Como vamos cancelar? Como vamos negar o perdão? Os perdoados devem perdoar, como tiveram perdão também. Se eu e você fomos agraciados com o perdão de Deus, nós temos que sermos perdoadores, como Ele nos perdoou. O perdão de Deus deve ser instrumento do perdão ao outro, como vamos estudar daqui um pouco, lá em Mateus capítulo 18. E aí, entramos nos versículos 15 ao 17. Aonde, dos versículos 15 ao 23, nós vamos falar mais sobre eles na próxima pregação, hoje só até o 17, é considerado um hino, pela forma que foi escrita. Muitos louvavam essa terminologia, esses versículos. Em algumas versões está colocado até entre aspas, do versículo 15 até o versículo 23, pela forma que foi escrita, era como se fosse uma adoração. E é, de fato, uma adoração. E é interessante que parece que Paulo está citando de outro texto, como se ele estivesse citando isso de outro lugar, de outra fonte. Nós sabemos que Paulo é inspirado quando escreve a palavra, e se ele citou a partir desse momento, é a inspiração de Deus. E aqui, a partir do versículo 15 até o versículo 17, como nós falamos do versículo 13 e 14 sobre a redenção, Paulo atacando veementemente os gnósticos sobre a redenção, agora ele começa a falar sobre a criação, que foi aonde o nosso irmão Frank trouxe para nós agora, como introdução a esse tema. E o versículo diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Quem é, irmãos, a imagem do Deus invisível? Quem é a imagem do Deus invisível? Nós estamos falando de Jesus. E aqui, Paulo está atacando verdadeiramente os gnósticos. Porque se Deus é espírito, ele não pode ter corpo. Ele não pode ter carne. Logo, a carne para eles é má. Mas Paulo diz: Jesus, ele é a imagem, o qual é a imagem do Deus invisível. Irmãos, aqui Paulo começa a refutar temas grandiosos a respeito da mentira gnóstica. O irmão Frank até começou a falar aqui, como o tema da criação, da evolução, a evolução de Darwin, 1850, o livro, vai trazer que a espécie se evoluiu, e isso vai totalmente contra os princípios bíblicos, aonde nós cremos na historicidade, na verdade, na literalidade de Gênesis.
Todo cristão, ele crê nisso. Paulo crê nisso. Que Gênesis foi literal. Foi histórico e verdadeiro. E os gnósticos atacavam veementemente esse contexto porque não criam em Cristo Jesus como Deus perfeito, em carne. Porque para eles toda a matéria é má, inclusive a criação. Se a matéria é má, a criação foi má. Interessante, irmãos, que não só os gnósticos, mas até hoje, na atualidade, se nós não tomarmos cuidado, hoje existe no meio cristão uma tal vontade ecumênica de se juntar ao evolucionismo. E existe hoje uma vertente liberal que diz que é um teísmo evolucional, que acredita que a evolução é real com os princípios de Deus, mas negam principalmente o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Gênesis, como se fosse uma fábula. Veja o quão perigoso é, irmãos, essas mentiras. E o que Paulo vai fazer a partir de agora é somente dizer que a verdade é que tudo foi criado por Cristo e por Deus. Que eles são um só, como o irmão disse. Que a obra perfeita de Deus está comumente relacionada a Cristo Jesus e o Espírito Santo. E tudo o que é, o que foi e o que será, é pelo próprio Deus, é pelo próprio Cristo e é pelo próprio Espírito Santo. E ele diz: Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Com certeza, irmãos, lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, está escrito que Deus como Espírito é invisível e sempre será. Isso é fato. Mas se nós queremos conhecer a Deus, nós temos que ver a quem? Cristo. Nós já estudamos várias vezes sobre isso. Ele diz: eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Nós vimos isso em Mateus recentemente. Os discípulos falando: olha, nos mostre o Pai, João, né? Nos mostre o Pai, isto nos basta. E ele disse: até agora, tanto que eu falei aqui, vocês ainda não viram o Pai. Cristo é a imagem de Deus. Jesus é a expressão visível de Deus. Interessante, irmãos, que imagem aqui não é imitação, viu? Imagem não é cópia, não. Aqui é expressão literal. O termo aqui, imagem, não é só como se fosse uma cópia, mas é uma expressão literal. Cristo é a exegese de Deus. Se a gente for colocar aqui no termo literal, Cristo é a expressão literal. Ele é a forma física do próprio Deus. Ele é Deus, irmãos. E é o que ele está dizendo aqui. Paulo olha para os gnósticos e fala assim: rapaz, essa heresia de vocês está fraca. Está fraca porque Cristo veio, sim. Porque quando Deus nos transportou das trevas para a luz, Ele usou o reino do seu Filho, que nos remiu com sangue. Por quê? Porque Ele é a imagem do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a real expressão de Deus. Ele não apenas reflete, Ele é Deus. Jesus não é imitação, não é representação, Ele é a exatidão de Deus. Tudo o que Deus é, Jesus igualmente é. João capítulo 10, como eu disse, João 14, perdão, quem vê a mim, vê ao Pai. Hebreus 1:3, Ele é a expressão exata do seu ser. Deus é invisível, sim, porque é Espírito. Mas isso não torna Deus inconcebível. Por quê? Porque nós podemos ver a Deus em Cristo. É o grande problema de muitas religiões, irmãos. Não creem em Jesus Cristo e quererem criar imagens de deuses. Deuses para conseguir enxergar, para conseguir apalpar, para conseguir venerar, para conseguir se prostrar. Porém, nós sabemos a quem Deus é. Quem Deus é? Deus é Cristo. Cristo é o próprio Deus. São pessoas distintas, sim, com propósitos distintos, sim, mas em essências
o mesmo. Ele é o próprio Deus. Um faz o que o outro faz. Tudo que Deus é, Ele é. Jesus Cristo, como eu disse, é a exegese de Deus, Ele é verdadeiro. Deus é invisível, tornou-se visível e palpável, como eu disse. Aí eu peguei alguns textos aqui para a gente analisar se isso é real. O irmão leu aqui, primeiro Evangelho de João, e eu falo. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 1,18. Aí os irmãos podem falar assim, pastor, eu acho que está errado, porque tem uma passagem lá em Êxodo, né, que Moisés conseguiu ver a Deus, que Moisés conseguiu ver Deus e ficou até com o rosto brilhando. Irmãos, veja bem, leia direitinho a passagem, né? A passagem fala que Moisés viu a glória de Deus, não viu Deus, não viu imagem, não viu carne. Deixa eu colocar uma água aqui, irmão. Não viu imagem, não viu carne, ele viu a glória de Deus. Ele ficou numa flecha, né? Deus fala, se você conseguisse me ver, você morreria. Mas vou deixar você ver uma pequena parte da minha glória. E ele vê. E fica com o rosto brilhando 40 dias. João diz que ninguém jamais viu a Deus. Isso é uma verdade. E que o Deus unigênito é aquele que está no seio do Pai, que revelou o próprio Pai. Aqui, em Colossenses, nós já vimos, né? Ele é a imagem do Deus invisível. É o que nós estamos falando agora. Colossenses 2,9, nós vamos ver. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João 14,9, quem vê a mim, vê ao Pai. João 10,30, eu e o Pai somos um. Logo, quem quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o único, irmãos, que nos leva de fato a conhecer a Deus. É o único que nos pode levar da terra para o céu. É o único. Ele é o único de fato que foi encarnado e que morreu e que remiu perfeitamente, porque é o próprio Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a única ovelha perfeita. Ele é o único capaz de ter morrido morte de cruz. Qualquer outro que morreu posteriormente ou anteriormente, morreu pelos seus próprios pecados. Mas este não. Este morreu por mim, por você e por todo aquele que nele crê. Glória a Deus por isso. E ele diz no finalzinho do versículo 15: o primogênito de toda criatura. Sinal de alerta aí, viu, irmãos? Primogênito de toda criatura. Será que teve outro filho de Deus? Porque se ele é o primogênito, não é? O que está acontecendo aí? Interessante, irmãos, esse texto. Esse texto é um texto usado, vamos lá, como pode dizer, desonestamente, por alguns que acreditam que Cristo foi um ser criado. Muitos desses, né, algumas seitas, como o Testemunho de Jeová, acreditam que Cristo é um semideus, um Deus criado. E a partir de Deus ter criado Cristo, depois criou as outras coisas. E nós já vimos, como o irmão acabou de ler, em João capítulo 1, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus, ele não é criado. O interessante aqui é que o termo primogênito do verbo protokos, né? Desculpa, é até o termo que eu não sei falar em grego, significa que ele tem a primogenitura de toda a criação. Como assim? Ele é aquele que vai receber, é ele que vai ter a honra de receber todos os méritos da criação. Em que sentido? Ele é o único filho de Deus. E ele é primogênito sobre toda a criação. Ele, de fato, não é somente o único filho de Deus. Ele tem um mérito em toda a criação de Deus. É justamente isso. É de mostrar o mérito de Cristo. É de mostrar a sua primogenitura. Os irmãos lembram qual era
o benefício da primogenitura no Velho Testamento? Ele que era o descendente direto do pai. O privilégio da primogenitura é aquele que ele receberia todos os privilégios do pai. É a mesma coisa que acontece aqui. Não está dizendo que Cristo foi criado, ele é um primogênito, não. Está dizendo da sua natureza divina que ele está acima de toda a criação. Ele vai ter os méritos de toda a criação. Por quê? Nós vamos ver mais para frente. Porque não só ter mérito, mas ele que criou. Nele foi criado, por ele foi criado e para ele foi criado. Jesus é o primeiro em importância. Carrega a ideia de prioridade, superioridade, supremacia. Ele é o supremo sobre toda a criação. Lembre, ele é o unigênito de Deus, isso é fato. Mas ele é o primogênito de toda a criação. Em que sentido? Ele é superior a tudo e a todos. Ele é o próprio Deus, irmãos. Ele está acima de todas as coisas, rebatendo justamente todo aquele que diz que ele é inferior, que ele é criado, que ele só veio, se ele veio só em carne, ele é mau, que não teria capacidade dele vir, nascer como um Deus e corporealmente. Ele está rebatendo justamente a heresia. Primeiro de toda a criação. Jesus não é o primeiro ser criado, né? E reflete como Jesus sendo cabeça, soberano sobre toda a criação. E aí o versículo 16 já vai explicar o que está acontecendo, né? Para mostrar que não é sobre ser o primeiro ser criado, mas sobre soberania, sobre supremacia. Olha aí como o versículo 16 explica o 15. O que o versículo 16 diz aí? Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, dominações, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Veja aí. Então é justamente sobre supremacia, é justamente sobre primazia. Ele é o primeiro. Por quê? Porque o texto já diz, porque nele foram criadas todas as coisas. Irmãos, Cristo é o autor da criação. Ele não é uma emanação de Deus, como alguns diziam. Ele não é um espírito iluminado que ensina. Ele não é o primeiro ser criado, como muitos ensinam. Né? Eu falei do testemunho de Jeová, mas isso vem do arianismo. Né? Isso vem muito antes. Jesus Cristo é a fonte da criação. Irmãos, leia o texto e grife isso. Porque o texto é claro em dizer. Porque nele foram criados todas as coisas. O texto é nele. Não quer dizer que Cristo, não está falando que não foi por ele também, nós vamos falar sobre isso. Mas começa como a fonte. Ele é a fonte de toda a criação. Tudo que foi criado nele, visíveis e invisíveis, tronos, soberania, principado, potestade, tudo. No princípio criou Deus o céu e a terra, diz lá em Gênesis capítulo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra em quem? Em Cristo Jesus. É justamente isso. Tudo foi criado nele. Ele é a fonte primária de todas as coisas. Como o irmão trouxe aqui, ele é o verbo, né? Dinâmico. É o dinamismo da criação. Ele que trouxe a existência. Como diz lá em João, tudo que foi feito por ele, porque sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ele é a fonte da criação. O autor Hendricks diz assim: o coração de Cristo desejou o mundo, a mente de Cristo planejou o mundo, a vontade de Cristo concebeu o mundo, e a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Eu achei muito bom trazer essa citação. O coração de Cristo desejou o mundo, a mente de Cristo planejou o mundo, a vontade de Cristo concebeu o mundo, e a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Isso é uma verdade, irmão, porque ele é a essência de todas as coisas.
Nele, né, o verbo é enaltou, denota que Cristo é a esfera central da criação. Ele é a esfera sobre toda a criação, onde toda a criação ocorreu. Interessante, irmãos, por que eu estou trazendo isso? Eu quero que o irmão imagine comigo. A ciência tenta explicar o tempo inteiro como que o mundo, as leis, como a natureza, como tudo se alinha, como tudo se relaciona, como tudo é perfeito. A perfeição vem por quê? Como eu disse, a perfeita obra de Cristo é porque foi criada nele, porque Ele é Deus, Ele é a fonte. Quando você olha para o mais microscópico da natureza, da vida, ou o mais macro da vida, tudo tem a essência de quem? De Cristo Jesus. Nós não conhecemos o universo, as galáxias, mas nós sabemos que tudo que foi feito em Cristo Jesus, por isso é perfeito. Amém? Então Ele é essência, porque nele todas as coisas foram criadas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Aqui eu dou uma pausa rápida para explicar isso aqui. A pregação já está indo muito tarde, mas eu dou uma pausa rápida para explicar o porquê. Paulo está indo contra aqui também a uma heresia daquela época que queria adorar anjos. Nós vamos ver isso aqui no capítulo 2. Eles queriam se prostrar a anjos, porque achavam que os anjos eram superior ao Cristo que era pregado, porque era carne, matéria má. Veja, eles davam valor ao Espírito do que à carne. E aí o que ele diz? Em Cristo foi criado tudo, inclusive principado, potestade espiritual, né? O reino espiritual. Ele está falando, olha, Cristo foi criado coisa visível e invisível, principado e potestade, reino, trono, tudo foi criado em Cristo. E não só em Cristo, ele termina. Todas as coisas foram criadas por Ele e para quem? Para Ele. Então Ele é a fonte, Ele é o autor e Ele é o destino. Ele é a fonte, Ele é a fonte da criação, Ele é o agente da criação e Ele é o alvo da criação. Irmãos, você conseguiu enxergar o ser humano até agora aí? Que eu fiquei procurando, irmãos, enquanto eu estava estudando, não achei ser humano. Porque dele, porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus por isso, né? E nós entramos no versículo 17 para finalizar. E ele diz: e ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. E Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Aqui Paulo está dando mais uma cortada, né? Desculpa o termo, uma voadora de 4 pés nos gnósticos. Ele é antes de todas as coisas. Este Cristo a quem Paulo prega, esse Cristo a quem os fiéis, os santos de Colosso creem, este Cristo que morreu, morte em cruz, que remiu os pecadores, que trouxe o perdão, que nos tornou dignos diante de Deus, este Cristo é antes de todas as coisas. Ele não é um ser criado, Ele é. Ele tem a primazia da criação porque foi feita nele, por Ele e para Ele, mas Ele é antes de tudo isso. Antes de todas as coisas. Irmãos, Cristo, por mais que Ele entrou no templo, como o irmão Frank trouxe, Ele se esvaziou para entrar no templo, para cumprir o plano ao qual Ele se entregou. Ele é eterno de qualquer forma. Ele é antes de tudo isso. Ele não é como eu e você que nasceu e quem crê vai viver uma vida eterna, não. Ele é eterno antes de nascer. Ele é antes de todas as coisas. Antes de tudo isso que nós conhecemos, Cristo existia. E Paulo está mostrando justamente para que os gnósticos entendam que anjo nenhum, espiritualidade nenhuma, conhecimento nenhum, emanação nenhuma pode superar um Deus que é antes de todas as coisas, que é fonte de todas as coisas, que é agente de criação de todas as coisas e que é
o alvo de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. E por Ele, todas as coisas subsistem. Anote isso aí, irmãos. Você admira a lei da gravidade, a lei da termodinâmica, as leis de Newton. Você é um grande, apaixonado por física, muito difícil, mas vamos lá. Você é um grande apaixonado por física, quântica, pela natureza, pela vida. Você teria que ser apaixonado por Cristo. Porque nele, por Ele, todas as coisas subsistem. Só subsistem por Ele, irmão. O que é, o que foi e o que será, só é e foi e será por conta de Cristo Jesus. Com isso, irmãos, eu gostaria de finalizar essa pregação. Já passei um bocado do horário, mas crendo que foi proveitoso para mim e para você. Para concebermos realmente a obra perfeita, a perfeita obra de Cristo Jesus. E ela só é perfeita porque vem de um ser perfeito, de uma fonte perfeita, para um plano perfeito e um propósito perfeito. Que eu e você, irmãos, como eu já venho trazendo aqui a aplicação de todos os textos, não vou terminar aplicando, porque já foi aplicado para mim e para você. Mas que eu e você possa entronizar essas palavras em nossos corações. E que isto venha ficar como alerta, que nós possamos conhecer quem nós servimos. Conhecer o Cristo que cremos, que servimos. Que não é somente o homem de Nazaré, que nasceu em Belém, que morreu numa cruz, porque tudo isso é maravilhoso. E é sim, de fato, o Evangelho. Mas conceber que Ele é antes de tudo isso. Que o plano é dele, que o propósito é dele, que o mérito é dele, que a essência de tudo é Ele, que foi feito por Ele, e melhor ainda, não foi para você, foi para Ele. E glória a Deus por isso. Se eu e você somos parte desse prêmio agraciado e não temos mérito nenhum, sejamos gratos, porque fomos transportados das trevas para a luz. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a nossa vida. Quero agradecer a oportunidade, o grupo de louvor com a oportunidade. Boa noite, irmãos, graça e paz. Contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou.
Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória eu hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus. Pastor Rafael, que Deus continue te abençoando, te capacitando, trazendo um manancial da palavra de Deus aqui para a igreja. É maravilhoso poder contemplar a grandiosidade do nosso Deus, do nosso Redentor, do nosso Salvador. Cristo diz que Ele é a luz do mundo. É um dos atributos que Deus compartilha conosco. Ele também diz: vós sois a luz do mundo. Nós só podemos ser a luz do mundo porque refletimos a luz que emana da verdadeira luz, que é Cristo. Então, diante de tanta maravilha que foi dito aqui hoje, que nós possamos, no nosso dia a dia, refletir a luz de Cristo. Fazer diferença nesse mundo corrompido pelo pecado. Nós vamos encerrar agora, mas antes eu quero dar os avisos, convidar a todos que participem conosco aqui dos nossos cultos, todos os domingos, às 18 horas, Igreja O Caminho, Comunidade Cristã, localizada na quadra 10, lote 15 do setor oeste do Gama, Avenida Comercial. Serão todos bem-vindos e, além do mais, é uma orientação bíblica que a gente não deve deixar de congregar como é costume de alguns. E também nas quintas-feiras, às 20 horas, temos o estudo bíblico
a exposição do Evangelho de Jesus Cristo conforme Mateus. Estamos no capítulo 17. É enriquecedor, faz toda a diferença conhecermos a palavra do Senhor e é uma oportunidade ímpar de estudo da palavra. Também estão todos convidados. Quinta-feira, às 20 horas, todas as quintas-feiras aqui na Igreja O Caminho. Amém? Vamos encerrar, vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus santo, Deus de poder e glória, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de podermos participarmos deste culto. Te agradecemos por cada palavra que aqui foi dita, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te pedimos, ó Deus, ser conosco todos os dias da nossa vida. Direciona nossos passos, abençoa essa semana que se inicia, nos livra de todo mal, nos dê sabedoria, ó Deus, para tomar as decisões corretas de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Que cada vida aqui, ó Deus, seja para a glória e honra do teu santo nome. Nos fortalece, aumenta a nossa fé, direciona nossos passos e assim, ó Deus, nós possamos caminhar contigo até a glória. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Está encerrado. Amém.